tudo bem com você nessa segunda-feira? Que bom poder te encontrar para mais um Quem Ama Não Esquece. Esse momento em que você conta a sua história e a gente aprende muito com você. Muito prazer, eu sou a Tatá e junto com o Murilo, a gente está aqui para receber a sua história também. Chama a gente aqui no WhatsApp 11 3743 1313. Tatá, Murilo, quero contar minha história para vocês. Pra gente vai ser um prazer ter a sua história aqui sempre. Assim como hoje é um prazer para mim poder contar a emocionante história da Ivone, da Paola, dessa família que precisa conviver com essa saudade sem fim. Ivone, bem-vinda ao Quem Ama Não Esquece de hoje. Na Band FM, quem ama não esquece. A gente pode até pensar que nessa vida tá preparado para tudo. Mas a verdade é que na maioria das vezes os obstáculos são muito maiores do que a gente pode imaginar. Essa é uma história de amor. Mas não é o amor de uma mulher por um homem. Essa é a história do maior e mais incondicional amor que pode existir. O amor por uma filha. Eu era bem jovem quando eu me casei. Eu tive a minha primeira filha, a Paola. Mas o casamento não deu certo. E eu me separei quando ela ainda era pequenininha. Foi muito difícil. Difícil demais me ver naquela situação. Jovem, mãe solteira e ainda mãe de uma filha tão novinha. Mas nesses momentos, a gente tira uma força que nem sabe que tem. E mesmo com muitas dificuldades, nós duas, juntas, conseguimos superar. Algum tempo depois, eu abri o meu coração para o amor de novo. E aí eu conheci o Ocimar. Um homem maravilhoso que foi uma verdadeira bênção na minha vida. Nós namoramos, casamos e além da Paola, que eu já tinha, nós tivemos mais 3 filhos. Nós criamos os 4 juntos. E com o tempo eles foram crescendo, construindo cada um a sua vida também. A minha mais velha, a Paola, casou. E quando estava fazendo um curso de enfermagem, engravidou pela primeira vez. E decidiu abandonar os estudos para poder cuidar do meu neto. Depois, quando o filho dela já estava maiorzinho, ela passou a trabalhar como manicure e atendia gente que tinha dinheiro, sabe? Inclusive uma senhora que tinha um filho chamado Ariel, que mais pra frente se tornou um anjo na nossa vida. Depois, a Paola engravidou de novo e teve mais um menininho. Apesar de estar muito feliz, ela ainda queria ter uma menininha e por isso decidiu engravidar pela 3ª vez. Olha, eu cheguei até a brigar com a minha filha, porque nos tempos atuais, 3 filhos é muito filho, não é? Não é fácil criar, sustentar, educar 3. Mas a Paola dizia que os filhos são uma bênção. E ela tinha mesmo toda a razão. O problema é que nessa gestação, infelizmente as coisas não saíram como planejado. A gravidez não evoluiu e o bebê não resistiu. A minha filha teve que passar por uma cirurgia muito triste. Ela precisou tirar a criança já sem vida. E aquele foi um baque muito grande para todos nós. A Paola, nossa, ela ficou desolada. E eu completamente arrasada por ela. Mas Deus ainda reservava muitas alegrias para ela. E algum tempo depois, de uma maneira bem inesperada, ela engravidou pela 4ª vez e ficou tão feliz. Logo veio ao mundo meu pitico, o Davi Luca, que aliás sempre foi a cara da minha filha. Aquela foi uma fase de bastante alegria na nossa família. Mas as coisas logo mudariam. Era uma manhã normal mesmo. Eu estava no meu quarto quando a Paula chegou tranquila,
ela estava calma. Ela estava até sorrindo. E pediu para eu descer porque ela queria conversar comigo. É engraçado como as coisas são, né? Eu lembro tão bem desse dia. Do jeito como ela entrou no quarto. Eu tinha certeza que ela ia me dizer alguma coisa boa. Cheguei a até pensar que era mais uma gravidez. Mas aí quando eu desci, eu dei de cara com o meu marido, a minha outra filha, a Pamela, e eles não estavam com uma cara boa, sabe? A Paola continuava muito tranquila e com bastante calma. Ela me disse o que ela queria dizer. Quando o Davi, o meu netinho, foi diminuindo as mamadas, a minha filha percebeu que tinha uns carocinhos no seio dela. No começo, ela até pensou que fosse da amamentação, né? Mas aí ela procurou um médico e depois de alguns exames, ela acabou descobrindo que aqueles carocinhos eram câncer. A Paola ia me explicando tudo com muita calma, mas eu já não conseguia ouvir mais nada. Tudo começou a desmoronar à minha volta e eu me sentia zonza, sabe? Eu tava brava, era isso. Eu tava muito brava por ela não ter me contado antes, muito brava. Mas eu tava, acima de tudo, completamente desesperada. Essa doença que a gente não gosta nem de falar o nome. Todo mundo sabe o quanto ela é cruel, o quanto ela é grave, o quanto ela é difícil. Eu pensei na minha filha. Eu pensei nos meus netos. Principalmente no Davi Luca, que só tinha meses. Eu não estava acreditando naquilo. Por que, Deus? Por quê? Por que com a gente? Por que com ela? Eu me sentia sem chão. O meu coração, ele estava tão pequenininho, tão apertado. Eu já tinha passado por isso. Eu tinha perdido o meu pai, o meu sogro para essa doença. Eu sabia como era duro. Eu sabia como aquela guerra era dolorosa. Aquilo não podia estar acontecendo com a gente, não com ela. Tão nova, minha menina. Aquela notícia me abalou tanto. Eu meio que perdi o rumo naquele momento, sabe? Eu acabei fazendo uma coisa totalmente sem sentido algum. E até hoje eu me arrependo demais. Eu simplesmente... Eu me afastei da minha filha por 2 meses. Eu sei que isso é uma loucura. Mas foi o jeito que eu sei lá, que eu reagi a tudo aquilo. Não foi por mal. Foi irracional. Eu também não queria parecer triste nem fraca na frente dela. Eu não queria que, além de tudo que ela já estava enfrentando, ela ainda ficasse preocupada com a minha tristeza. Então eu me recolhi no meu mundo. Claro que depois a minha ficha caiu. E eu entendi que aquele não era o jeito de resolver as coisas. Então, eu me aproximei da Paola e passei a cuidar da minha filha de corpo e alma. Eu ia em todas as sessões de quimioterapia com ela. Meu Deus, como era difícil ver a minha filha passando por tudo aquilo. Ela sofria de um jeito, ela sofria tanto. E eu sofria junto. Não tem mãe. Não existe isso, uma mãe que veja seu filho sofrer, que não pense que preferia trocar de lugar com ele. Eu trocaria. Meu Deus, eu preferia 1000 vezes estar no lugar dela. Além de tudo, a gente ainda tinha um outro problema. Nós não tínhamos muito dinheiro para bancar o tratamento. Então tivemos a ideia de fazer algumas festas beneficentes e também tivemos ajuda do Ariel, aquele anjo que eu falei, sabe? O filho daquela senhora que fazia as unhas com a Paola. Um grande amigo que nos ajudou tanto. Apesar de todo o sofrimento. O que mais me admirava naquela época
é que minha filha nunca perdia o humor. Nunca. Por mais que tivesse difícil, ela nunca tirou o sorriso do rosto. Nunca. Já eu. Bom, eu tentava não mostrar tanta preocupação para que ela não tivesse mais um problema para pensar. Depois de 1 ano e de várias sessões de químio, a médica disse que a Paola, enfim, estava respondendo bem ao tratamento. E foi um alívio, foi uma felicidade tão grande para todos nós. É esperança, sabe? Esse sentimento tão poderoso, tão grandioso, que enche a gente de coragem, que dá força para enfrentar o que vem pela frente. Só que mesmo com essa notícia boa e carregados de esperança, a nossa alegria não durou muito. E coisa de 1 mês depois, nós recebemos a notícia de que o tumor tinha voltado a crescer e que, por isso, ela precisaria passar por uma cirurgia de remoção do seio. A Paola, ela que sempre esteve de bem com a vida, disse que não teria problema nenhum, porque depois ela ia colocar outros seios muito mais bonitos. Mas depois da operação, a doutora veio com mais notícias ruins. Ela avisou que tinha a possibilidade do câncer já ter entrado na corrente sanguínea dela. Foram momentos de muita angústia, até que a gente recebeu o resultado. Foi a Paola mesmo que me deu a notícia. O corpo dela já estava tomado por vários tumores. Vários. Meu Deus. Meu Deus. Pela primeira vez eu chorei. Na frente dela. Eu chorei compulsivamente, sem parar. Desesperadamente. Eu não quis acreditar no que ela estava falando. Depois eu vi a minha filha perguntar para a médica se naquele ponto ainda existia alguma chance de cura. E eu nunca vou conseguir esquecer do olhar daquela médica. Ela olhou pra gente com uma cara de pena. Dava pra ver que ela estava tentando achar a palavra, sabe? E aí, ela deu a pior notícia que qualquer pessoa poderia ouvir. Não tinha mais nada que pudesse ser feito. Nada. O caso já estava tão grave, tão avançado, que eles só poderiam dar algum conforto para Paola até que... Não. Minha filha não, por favor, a minha filha não. Eu queria chorar, eu queria gritar, eu queria brigar, bater. É isso, eu queria bater em alguém. Eu não sei. Tava tudo entalado, sabe, aqui na minha garganta. Mas eu sabia que nada ia aliviar o que eu tava sentindo, absolutamente nada. Já a Paola, ela me olhou. Ela olhou pra mim. E depois ela disse pra médica que se era assim, então ela não queria mais fazer quimioterapia nenhuma. Os dias iam passando e a Paola quase não saía mais do hospital. Eu estava sempre lá. Eu estava sempre do lado da minha filha e ficava impressionada em ver como ela levava tudo aquilo com tanta leveza. Não, verdade. Você tinha que ver. Não, você tinha que ver. A equipe médica amava minha filha. Ela estava sempre fazendo piada, brincando com todo mundo. E eu ficava boba de ver, sabe? Eu ficava boba. Ela era tão querida que quando chegou o aniversário de um dos meus netos, os médicos não só liberaram a gente para fazer uma festinha pequena, né? Mas liberaram. Eles ainda ajudaram na festa.
Mas por mais que ela tenha mantido o bom humor por muito tempo, chegou uma hora em que a Paola não aguentava mais. Ela estava agoniada naquele hospital. Ela falou para os médicos que queria ir embora para ficar com a família dela, na casa dela. Mesmo sabendo que ela poderia sentir muitas dores por conta dos remédios, que só tinham no hospital, ela estava decidida a ir embora. Ela passou aquele Natal em casa com a gente, mas ela estava fraquinha demais. A Paola não conseguia levantar. Ela quase não comia, e quando ela comia, a comida voltava, Ela vomitava tudo. Foi tão ruim, que logo depois do Natal, ela já pediu para voltar para o hospital. Eu não sabia ainda, eu não podia imaginar. Mas assim que a minha filha chegou no hospital, ela falou para a médica que ela não suportava mais. Ela falou que não queria mais sentir toda aquela dor, que não queria sentir mais nada. E ela pediu uma dosagem alta, bem alta, para dormir. Ela pediu para descansar. Quando ela disse isso, eu nem sei dizer o que foi que eu senti. Uma tristeza tão profunda, tão doída, mas também uma compaixão muito grande. Eu entendia que era a hora, mas é difícil. É difícil a gente não ser egoísta num momento como esse. Eu só queria minha filha comigo, era só isso. Eu não queria mais viver num mundo onde ela não estivesse. Difícil demais aceitar uma coisa dessas. Os médicos concordaram com a decisão da Paola e eles deram um tempo para que ela pudesse se despedir de todos nós. Quando chegou a hora dela dizer adeus para mim, ela pediu para que eu não ficasse lá. Ela falou que não queria que eu a visse daquele jeito. Mas eu disse que eu não ia sair dali. Eu ia ficar até o fim. Eu não ia sair de perto dela até o último momento. Então, deram os remédios para ela dormir. Mas ela começou a delirar e ninguém entendia por que ela não descansava. Ninguém entendia, ninguém compreendia o que estava acontecendo. Dias se passaram e a Paola, apesar de estar sedada, ela não partia. E foi aí que eu entendi o que ainda mantinha minha filha ali. Era eu. Eu estava impedindo que ela descansasse, eu. Então eu decidi ir para minha casa e assim que eu cheguei em casa, o telefone tocou. Era o hospital dizendo que a minha Paola tinha acabado de falecer. Ela tinha partido. Apesar de saber que era inevitável, eu não queria acreditar. Eu voltei correndo para o hospital. Eu encontrei a Paola com uma cara calma, tranquila.
E além de toda a tristeza, eu senti paz. Eu senti uma paz tão grande. Porque a minha filhinha, enfim, não estava mais sofrendo. Aquele momento em que tudo parece só vazio. Eu olhava em volta e eu não podia entender como as coisas ainda estavam acontecendo, como é que o mundo estava girando, como é que as pessoas ainda seguiam as suas vidas, as suas rotinas, quando a minha filha já tinha morrido. Eu só queria que tudo parasse. Eu só queria que o mundo parasse para eu poder pegar a minha menina no colo, como eu sempre fazia quando ela era ainda muito pequenininha. Se eu disser que hoje eu já consegui superar ou sequer entender, eu vou estar mentindo. Talvez seja impossível para uma mãe aceitar a morte de um filho. Talvez seja uma ferida que nunca vai cicatrizar, nunca. Mas hoje o que me motiva a continuar são os meus netos. Principalmente o Davi Luca, que me lembra tanto a Paola. A minha filha deixou os filhos aqui. E por eles, e em nome da memória dela, eu vou ter forças para continuar seguindo.